Bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Pelo problema dado chuva, é bênção a vocês por tudo que nos tem oferecido para que esse programa possa acontecer, principalmente aqueles nossos amigos, José Rosa, lá da Sky, a Queza Seguro, né? Também a Construlares, da nossa amiga Silvia, como também o Laboratório Lab Vita, ao professor Alex e ao Divino Augusto, por estar nos ofertando, né, esse espaço na TV, né, Marquinhos? O Café Viola também. Café Viola, fala aí. Café Viola, né? Postulares, Lab Vita, professor Alex, J.R. Salles, o representante Sky, né? Divino Augustus, Queza Seguros, falamos todos. Né? Gente, bom dia a todos, bom domingo. Nós estamos começando o nosso programa Espírita, Luz no Araguaia, né? Sempre levado ao ar, todos os domingos às 11 horas. Né? Como a Paula disse, hoje nós tivemos aí um atraso, né? Mas estamos aqui para fazermos aí o nosso comentário, para refletirmos sobre um tema da atualidade, um tema espírita, né? E hoje nós queremos também aproveitar a oportunidade de convidá-los para hoje, às 14 horas, nós teremos um bazar beneficente, lá na sede da Associação Espírita Luz no Araguaia, tá? Aquelas pessoas que já conhecem essa atividade, né? Então, sintam-se convidados. Aqueles que não conhecem ainda e desejam conhecer essa atividade, que é o Bazar Beneficente, então, hoje, às 14 horas, lá na nossa sede, em frente ao supermercado Mendonça, aquele que vai lá para as Águas Quentes, tá? No bairro Jardim das Mangueiras. Vamos lembrar que a casa ela tem atividade toda semana e que na segunda-feira, para quem queira passar pelo tratamento espiritual, das 18h30, Marquinhos. Okay. Isso? Às 18h30, na segunda-feira? O tratamento espiritual, isso. Vitor, é o monitor. Se você abaixar o monitor um pouquinho, para a microfonia. Isso. Legal. Vamos também na terça-feira, temos a palestra pública, né, Marquinhos? Exatamente. Todas as terças e sábados tem reunião pública com a palestra espírita, lá na Associação Espírita Luz no Araguaia. Né? Quarta-feira continua o tratamento para quem iniciou na segunda, não é isso? Verdade. Na quinta-feira tem visitas aos hospitais a partir das 19h30. Quinta-feira tem visita às pessoas nos lares também, às 2h30 da tarde, 14h30. E tem também a visita das pessoas enfermas hospitalizadas. Na sexta-feira, vibração. Sexta-feira, vibração para as pessoas que têm vícios. Sexta-feira também, às 19h30. Tá? Todos podem participar, inclusive a pessoa que tem vício também. Né? Sábado, costura, 14 horas. 5h15 da tarde, 17h15, nós temos os cursos sistematizados de doutrina espírita. E à noite, no sábado, tem reunião pública. Tá? Reunião pública começa exatamente às 20 horas. Aí pede-se para chegar um pouquinho antes. Né? E domingo tem as atividades que nós chamamos de atividades fraternas, é o atendimento social da Casa Espírita, com sopa, com distribuição de mensagens na rua, campanhas que angariam alimentos, campanha Antônio de Souza, campanha em defesa da vida, mocidade espírita no domingo, tudo isso lá na sede. E domingo também pela manhã nós temos um posto de assistência na cidade de Aragarças, na Vila Palmeiras, tá? Todos os domingos a partir das 8 horas da manhã. Acho que é isso, né? Pronto. Vamos pedir para o Vitor colocar para nós o primeiro slide de número 1, tá? Está aí na tela para nós olharmos. Hoje nós vamos falar sobre a obsessão, causas e as fases da vida. A obsessão, como nós sabemos, olha só essa imagem, dá uma olhadinha na gravura, você vê lá que tem aí uma luz, você vê aí que tem uma mão
manipulando uma marionete, é isso? É intencional essa imagem, tá? De certa forma, ela é sugestiva para o tema de hoje. A obsessão, nós espíritas entendemos que é a ação persistente de um espírito inferior sobre outro, tá? O espírito vai tentar influenciar ou uma pessoa, né, encarnada, naturalmente, ou um outro espírito. É uma ação persistente, tá? Então, sempre que um espírito quiser nos influenciar, seria uma obsessão? Não. Estamos falando somente do relacionamento, da influenciação inferior. Isso quer dizer o quê? Quando a influenciação está ligada ao mal, de alguma forma, tá? De teor inferior. Aí esse relacionamento entre esses espíritos, né, é denominado por nós como obsessão. Marquinhos, lembrando que ela acontece não somente pela vontade de quem vai agir, né, no pensamento do outro, pelo pensamento do outro, mas sim pelo próprio obsediado, não é isso? Exatamente. O obsediado, o obsessor, então, é o agente da obsessão, é o influenciador, é aquele que influencia o outro, tá? O obsediado é aquele que sofre a obsessão. O obsediado é o influenciado da história. Mas ele é a vítima? Não. Mas ele certamente é aquele que abriu a porta para a influenciação. A obsessão pode ser de um espírito para o outro. O que eu quero dizer com isso? Os dois estão mortos, não tem corpo físico, tá? Mas no mundo espiritual fica se influenciando. Um influencia o outro, um é obsessor do outro. A obsessão pode acontecer também entre pessoas vivas. Vocês já viram marido e mulher com aquele problema de ciúme, aquela doença, né? Fica posse, né? Você não pode estudar, você não pode trabalhar. Devido à insegurança, né? Naturalmente. Então veja bem que é esse relacionamento inferior, tá? É uma influenciação persistente. Isso é obsessão, ok? Vamos ver as causas nas diferentes fases da vida. Legal, Vitor. Erraticidade. Você sabe o que quer dizer essa palavra, Vitor? Erraticidade. Nós espíritas entendemos que este é o espaço-tempo em que o espírito vive no mundo espiritual, aguardando entre uma encarnação e outra. Já parou para pensar quando você era criança? Você já pensou assim? E antes de nascer, o que eu era? Será que eu existia antes de nascer, antes de ser filho da minha mãe? Eu vim da onde? Meu pai? Da onde eu vim? Né? Então o Espiritismo diz que você já existia. Porque todos os que estão encarnados na Terra já existiam antes como espíritos. Você era espírito antes de nascer. Volta no mesmo slide. No mesmo slide, Vitor. Isso. Então, você existia como espírito e na erraticidade, que é esse espaço-tempo entre uma reencarnação e outra, você aproveitava esse momento para ser esclarecido sobre a sua vida aqui na Terra, que você viria reencarnar. Então, a Terra é um mundo de provas e expiações, então você era esclarecido sobre, número 1, expiação, é a necessidade de resgate, que você passaria aqui na Terra, tá? Mas por que resgate, Marquinhos? Por conta das as suas relações, dos seus relacionamentos, tá? Conflituosos do passado, tá? Gerando uma afetividade doente, um convívio social não salutar, né? Um convívio doentio nas suas relações. Então isso impõe uma necessidade de passar, tá? Pela expiação. Um mundo de provas e expiações. Então, Marquinhos, a expiação é o quê?
A expiação são aquelas experiências pelas quais nós devemos passar aqui na Terra em decorrência do nosso passado, das outras vidas. Ok? Então, às vezes, por isso que diz, a pessoa, ela tem uma doença, é de vidas passadas? Pode ser que seja. Às vezes, até ontem nós comentamos na aula do Noções Básicas, uma aluna comentou, eu tenho um amigo que nunca fumou, mas ele teve enfisema pulmonar. É a predisposição para a doença, tá? Em decorrência de, em uma vida passada, ter sido fumante. Tá? E coisas nesse sentido. Então, a expiação é uma experiência pela qual passamos na vida atual, tá? Nós experienciamos em virtude de no passado termos nos equivocado. Tá? Geralmente, já que nós estamos falando de obsessão, geralmente a obsessão é fruto de um relacionamento doentio. Mal resolvido. Mal resolvido. Problemas na afetividade. Volta lá no slide para nós, Vitor, o mesmo. Provas. Na erraticidade, nós escolhemos as provas pelas quais queremos passar na Terra. A expiação são as experiências em decorrência de vida passada. E as provas são experiências, o teste é o apego, são experiências que nós escolhemos para quê? Para que possamos avançar como espíritos, para que possamos evoluir no caminho do bem, para que possamos nos tornar espíritos evoluídos, pessoas melhores. Então nós pedimos para passar por provas na erraticidade. E alguns espíritos na erraticidade, olha lá, a última bolinha, não querendo encarar as expiações pelas quais precisará passar. E nem a prova não que querendo, pediu. Exatamente, não querendo escolher às vezes as provas. Escolher, né, Marquinhos? Ele às vezes se coloca numa situação de ociosidade, de tédio. Estou de férias. Estou de férias. Eu não estou encarnado, né? Então eu quero ficar de férias. Muito bem, Paulinho. Né? Então, por que ele opta por uma posição de um posicionamento ocioso? Paralisação, de paralisação, por conta da fraqueza moral. Ignorância. E a ignorância. Né? Ok? Tudo isso pode facilitar um comércio psíquico, pode facilitar um relacionamento obsessivo num plano espiritual. Ok? Então, nós podemos sofrer obsessão desde antes de nascer, na erraticidade. Hein, Marquinhos? Lembrando que o processo, a gente está falando das causas, e a gente lembrar da questão da sintonia, né? Porque quando ele entra nessa sintonia, ele consegue ser acessado pelos seus cobradores. Pelos seus cobradores. Que são os obsessores. Ali entra no caso da ociosidade, da fraqueza moral. Né? E qual que era o outro lá? Da rebeldia, quando, por exemplo, ele não quer cumprir a prova, né? Ele não aceita lá na erraticidade a prova pela qual ele vai ter que passar o seu adiantamento, não é isso? No caso, é a expiação. Também, que é do passado, né? Isso. E a prova, ele não quer nem escolher uma prova, às vezes ele fica até com medo de escolher provas, entendeu? Ele fica naquela situação de dificuldade. Mas tudo isso, gente, daí vejam vocês, a doutrina espírita nos esclarece, é a falta do esclarecimento. Do conhecimento. A falta do conhecimento. Que Deus é Pai, que nós teremos espíritos bons nos auxiliando enquanto estamos encarnados aqui na Terra. Que só fazendo oração, Marquinhos, vai resolver. Já Se a ajuda. gente não tiver atitude, que adianta da oração sem ação? Né? Mas pra a oração melhorar, vai né? melhorar a questão da sintonia. Tenta equilibrar, né? Trazer um equilíbrio que lá no finalzinho do nosso raciocínio a gente vai saber por que ela vai estar presente nos combates à obsessão. A oração, exatamente. Então vamos ver, nós vimos que antes de nascer já podemos passar pelo processo obsessivo. Agora vamos pedir para o Vitor colocar o slide de número 3 para nós vermos a próxima fase. Obsessão na vida intrauterina. Então quer dizer que nós preparamos lá na erraticidade e agora,
sendo gerado, nós também passamos por esse experimento, Marquinhos. Por essa experiência. Tá vendo? Da obsessão. Ah, mas eu pensava que quando eu estivesse na barriga da minha mãe eu estava protegido. Sim, você está protegido de certa forma. Porém, nem tanto da obsessão, caso você... Vamos ver aqui as causas. A primeira, sintonia, o que a Paulinha falou. O espírito já está ligado ao embrião, né? É o embrião, é o feto. Está bem próximo à sua futura mamãe. Está próximo a ela. Ele está ligado a ela. No livro dos Espíritos, nós aprendemos, no livro dos Espíritos, que o espírito entra num estado de como que fosse um adormecimento. Tá? Mas mesmo nesse estado de adormecimento, tá? O espírito ele tem em si uma sintonia específica ligada ao bem ou ao mal, ao estudo, ao trabalho, tá? Ou à ociosidade. Tá? Então essa questão de sintonia é importante para o espírito que vai reencarnar. Ele precisa se ligar de alguma forma, embora em estado de adormecimento, mas a mente precisa estar numa sintonia boa. Quem mais precisa estar de uma sintonia boa nesse processo? Além do espírito que está vindo, nós sabemos dos pais que estão recebendo esse espírito, porque tudo ele sente. Então, se a mãe possui uma certa revolta, se ela é possuída de um vício que vai estar maltratando até mesmo, né, Marquinhos, as fases da vício, né? Se ela tem um vício que vai estar maltratando a manipulação desse corpinho que vai chegar ao nosso planeta. Então, toda essa sintonia, todo esse trabalho, ele tem uma comunicação, dá direito a uma comunicação entre o que ele está sentindo, que está sendo preparado para a vinda dele, né? E, de certa forma, isso vai fazer com que ele possa se sentir ou rejeitado. Então, sentir, quer dizer, se ele entra na sintonia, né, mental com a mãe ali, das sensações do que a mãe, ou se está sendo bem esperado, se ele vai ser amado. Quer dizer que a sintonia da mãe, do pai, da família, né, que está daquele, de tudo, ele está daquele núcleo familiar que vai receber esse espírito, né? Porque o obsessor, ele localiza, tá, o seu possível obsediado a partir da sintonia mental, a partir do teor dos nossos pensamentos. As nossas sensações, né? Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles produzem uma irradiação. É como se fosse um perfume próprio. Eu penso em determinada situação, essa situação tem um perfume próprio. E é como se ele cheirasse esse perfume. Sente e... É a nossa irradiação. Então a família, tá? E também o espírito reencarnante, que virá fazer parte dessa família encarnada, tá? Eles precisam de uma sintonia boa. Por isso que é importante a mãe ouvir boas músicas, o pai dar o suporte para a mãe, né? É importante que a família tenha a prática da oração, sim, para a manutenção da boa sintonia, tá? Para que este embrião, para que este espírito reencarnante, tá, possa se fortalecer, para que ele se sinta fortalecido e não venha a sofrer o processo da obsessão, que é a ação de um outro espírito. Questão dos irmãos, né? A preparação dos futuros irmãos, né? Será que realmente estão sendo preparados para receber esse bebê com carinho, com amor, sem revolta? Exatamente. Né? Então, realmente no campo, Marquinhos, daquele item que você vai falar agora, da afetividade. O Vitor coloca para nós mais uma vez. Isso. Volta para nós no slide, de número 3. Isso, lá. A obsessão na vida intrauterina. Nós falamos sobre a questão da sintonia, a importância da sintonia, e o ócio. O ócio é o tédio, é a falta do que fazer. Às vezes o espírito reencarnante, ele vivencia essa situação de ócio. E isso favorece, tá, a intromissão, tá, de algum inimigo
tá? Um possível obsessor dele que possa vir atrapalhá-lo de alguma forma. Os pais também, às vezes com aquela preguiça, aquele ócio, aquele tédio da vida, né? Então, às vezes não se previnem adequadamente. Então, o ócio, a preguiça, o tédio é altamente prejudicial, tá? Então, tudo que se faz com a família enquanto a mãe está grávida, está, de certa forma, influencia benéfica ou maleficamente aquele ser que vai reencarnar. É isso? E a última fala desse slide é a afetividade. Eu gostaria que nós prestássemos muita atenção nesta palavra, tá? Que a afetividade está ligada diretamente aos nossos relacionamentos e obsessão, como nós falamos inicialmente, nada mais é do que um relacionamento doentio, conflituoso. Quando alguém quer influenciar persistentemente outro alguém, essa influência não é saudável. Ah, mas é o meu guia espiritual. Às vezes a gente ouve esse tipo de coisa, né? Tudo bem, o seu guia espiritual, ele pode querer te influenciar, tá? Mas não te forçar. Ele pode te influenciar daquela influência boa, que nós chamamos de intuição, tá? Mas isso não pode ser algo repetitivo, forçado, algo que te incomoda, porque aí não é algo bom, tá? Aí está mais para obsessão do que para uma intuição, para algo, vamos dizer assim, altruísta. É algo mesmo negativo. Ok? Ok. Próxima fase. Infância. Eu já vi gente falar, inclusive no centro espírita, que criança não sofre de obsessão, porque as crianças são protegidas. Gente, isso não é verdade. Coitado do anjo de guarda dela, isso né? Não é verdade, tá? Todos somos protegidos, sem sombra de dúvida. Deus protege? Sim, naturalmente, tá? Mas a criança também sofre, tá? A ação, a influência de espíritos obsessores, tá? Mas Marquinhos, por que isso acontece? Volta lá no slide para nós, Vitor. Primeiro, é um problema sempre de afetividade conflituosa. A afetividade conflituosa no lar pode facultar o processo obsessivo? Pode. A criança, que agora é criança, já foi adulto em outra vida e pode ter problemas com outros espíritos de outras vidas. Então, é um problema de afetividade. Ok? Educação. E aí, professora? Mãe, quando essa criança não recebe a educação que vai estar dando, né, indicando o bom caminho, o que acontece? Vira uma criança realmente rebelde, mais difícil. E se ela entra nessa sintonia, com certeza os seus perseguidores do passado, né, ou então até mesmo os obsessores encarnados que vão insistir, às vezes, em fazer com que ela caia realmente no erro, e aí ela está, então, como fala, ela começa a ser uma criança fragilizada, né, por conta da formação, da falta de educação. Educação é muito importante. Muitas vezes a gente vê exemplos de criança que comete, por exemplo, um ato de xinga o seu pai, xinga sua mãe, não é corrigido no momento, ou então uma mentira, e aquilo vai se tornando um vício, vai fazendo com que ela se envolva com as atitudes que não são boas para o seu crescimento. E aí, com certeza, o caminho dela será, né, totalmente perdido por conta dessas atitudes. Lembrando que quando ela entra nessa sintonia, né, isso faz com que realmente, o Marquinho falou do perfume, ela exala o tal do perfume, e é claro, os obsessores que já estão ali prontos, já, né, que são ociosos, que realmente, o Marquinho falou que eles não são maus espíritos, mas são espíritos imperfeitos, que procuram esse prazer. São maus. Alguns são maus. Eles são maus, mas assim, por conta da sua imperfeição, né, Marquinhos? E aí... Os são maus, assim, só explicando, estão maus. Porque nenhum espírito é mau por excelência. Não foi criado mal? Não. Ele está
numa situação de maldade, tá? Praticando a maldade, ele quer o mal para alguém. Tá? Então, porque é um estágio no qual ele se encontra. É nesse sentido que nós estamos falando. Né? Isso. A educação também pode ser entendida no duplo aspecto. A família perceber que o caráter é ela que forma. Tá? O caráter é formado com a família, principalmente. Né? A educação escolar, muito importante também. Então, hoje quase não temos mais o problema de criança fora da escola. Né? Mas hoje temos ainda muito problema de crianças que têm uma educação deficitária no próprio lar. Né? Aí os pais, cabe a eles, né, Paulinho, como você disse, né, cabe aos pais fazerem uma autoanálise da educação que estão oferecendo para os seus filhos. Né? Volta lá, o slide para nós, Vitor. Expiação. Já falamos. Às vezes a criança tem resgates de vidas passadas com outros espíritos que a localizam naquele lar. E aí a criança pode experienciar um processo obsessivo. Tá? O abandono. Tem crianças que são abandonadas pelos pais. Isso é triste, né, mãe? O abandono. Né? E olha, gente, até tem aquela frase. Existem crianças que são órfãs de pais vivos. Tá? Nós precisamos observar muito bem isso daí. Tá? Na sociedade atual, nós temos uma dificuldade. Eu percebo muito, Paulinho, que as pessoas estão muito... não é aflita a palavra que eu queria usar. As pessoas estão muito apreensivas com relação a, de certa forma, passar uma imagem de que são trabalhadoras. Eu percebo isso. Isso é uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. Passar a imagem de ser alguém trabalhador é bom. Mas eu percebo que a pessoa se desequilibra muitas vezes e ela não consegue tirar um espaço de tempo para os filhos, né? Para si mesma, porque ela fica tão atarefada e tem que passar aquela... tem medo às vezes de ser confundido com alguém que vive às expensas de outro. Que é irresponsável. Né? Que é o irresponsável. Né? E às vezes aí ela quer um emprego, 2 empregos, 3 empregos. Né? E acaba deixando os seus filhos no abandono. Tá? Ah, mas eu pago a babá, mas eu pago 2 babás. Né? A natação, ele tem inglês, enche ele de tanta coisa também, que não tem o tempo suficiente para estarem juntos, né? Os pais e os filhos. Né? Não é aquele abandono que você solta na rua, que você deixa. Esse tem também. Existe muito. Tá? Mas existe o filho abandonado e que mora com os pais. De atenção. Nós precisamos observar isso daí. Tá? Então, todo o excesso é prejudicial, até trabalho. Tá, gente? Nós precisamos ter o tempo de repouso, o lazer, o tempo de sentar, de rir com as nossas crianças, tentar ouvir as aspirações da criança, o que ela pensa, o que ela deseja, né? Entrar no mundo dela um pouquinho, isso é muito importante. E o ócio também tem na infância, Marquinhos? Tem, né? Põe para nós, Vitor. De novo, a mesma. Da infância. O ócio, mais uma vez. A criança, às vezes, fica só na frente da TV. É criado pela TV. Ou então, né, no tablet. Ou no videogame. Videogame, aí. Então, ela se torna aquela criança ociosa, tá? Entediada. Então, nós precisamos ter esse cuidado, é isso? Possibilitar para os nossos filhos bons livros, leituras edificantes. Isso é investimento, não é gastar dinheiro. Tá? Compre bons livros, livros de literatura, né? Tem bons livros de literatura, bons livros infantis, né? Que possam trabalhar aí o psiquismo da criança, o seu lado mental. Ensinar ela a trabalhar, né, Marquinhos? Ser útil também. Exatamente, ser útil. Né? Eu vejo muito aí os pais hoje em dia dizerem, mas a criança não pode mais trabalhar, porque agora as leis... Gente, não tem nada disso. Tá? Ó, veja bem, a criança realmente deixar de estudar para trabalhar, isso é grave, é um problema. Tá? Mas a criança pode executar pequenos serviços em casa, ajudar a mãe, ajudar o pai a lavar um carro, ou a lavar uma vasilha, coisas nesse sentido. Tá? Minha avó,
dizia assim: trabalho para criança deve ser pouco, mas quem a dispensa do trabalho é sempre um louco. Sabedoria dos antigos. O trabalho da criança deve ser sempre pouco, tá? Não muito, estressante e cansativo. Com certeza ela é Mas aquele que dispensa o trabalho da criança deve ser considerado louco. Falta de equilíbrio, né, Marquinhos? Não dá oportunidade para que a criança exerça as suas potencialidades, as suas capacidades. Principalmente no campo afetivo. Não se esqueça, obsessão está intimamente ligado a problemas afetivos.